Bom, boa tarde a todos. Wilton, muito obrigada. Você é uma pessoa, como na foto, completamente iluminada. É um imenso prazer estar aqui e eu estou assim, absurdamente impressionada com a estrutura toda, com a excelência desse evento. Então, é um prazer imenso não só ter vindo para assistir, mas por ter sido convidada para esse evento. Super parabéns. Óbvio que nessas palestras não se torna necessário a gente fazer a declaração dos nossos conflitos de interesse. Nós não estamos aqui representando nenhuma indústria. Por que eu coloquei isso aqui? Eu não tenho nenhum conflito para essa palestra, mas eu só quero chamar a atenção que, dentre as empresas com as quais eu faço algum tipo de serviço, se a gente for olhar, existem 6 delas que são produtoras, que são indústrias de biosimilares. Só para a gente entender em que contexto isso se encaixa no que eu vou falar daqui para frente. Quando a gente olha para a realidade de biosimilares no Brasil, a gente tem que voltar 2010, quando a gente tem a RDC, e essa RDC, que é a regulamentação, então, que fala a respeito de biológicos novos e biosimilares, ela inicia, né, essa realidade no nosso país. Só que essa RDC ela é de 2010. E a gente teve no país um gap aí de 5 anos para a gente ter o nosso primeiro medicamento biológico aprovado pela Anvisa por comparabilidade. Então, nós estamos em 2024, não estamos falando de nada novo, apesar de, na nossa realidade, ainda seja algo muito pouco conhecido e com muitas dúvidas. Quando esse medicamento chega para a gente, então, em 2015, ele chegou, mas de um modo muito tímido. A gente não tinha muita informação, a gente não tinha nenhuma experiência e demoramos um pouco ou bastante para construir tudo isso. Se eu pegar o meu celular, e ainda hoje está aqui, eu tenho uma foto. Na época que era esse primeiro biosimilar aprovado, que é o Renzima, a caixa não é mais assim, mas essa foto é de 2017. E essa foto estava ali no meu celular guardada, com a data, o horário, está tudo direitinho como ainda eu guardo. No ano seguinte dessa foto, eu participei de um primeiro fórum de biosimilares em Brasília. E de lá para cá foram vários eventos, tanto fórum latino-americano, como fóruns internacionais, seja como moderadora, seja como palestrante, e tudo isso deve querer dizer que, desde o início, eu era super favorável e entendia tudo de biosimilares. Isso é óbvio. Mas é óbvio que não. Porque lá em 2017, eu guardei essa foto no meu celular justamente para mostrar para os meus pacientes que era para eles não tomarem aquela medicação, se caso algum deles pegassem isso num alto custo ou fosse oferecido isso na sua saúde suplementar. Em 2018, eu fui para o Fórum em Brasília justamente para ter argumentos para falar contra o biosimilar. Então, o meu início com os biosimilares foi com essa cara. Eu não gosto disso. Eu não quero isso para o meu paciente. Só que, como eu sou muito chata, eu queria ter argumentos para poder falar isso. Eu queria subir num palco e poder saber o que falar. Como que eu vou falar contra? Eu preciso conhecer. Só que quando eu chego lá e começo a conhecer, eu vi que, na verdade, o que acontecia era um desconhecimento real. Eu não conhecia aquilo que eu estava pré-julgando. E aí eu comecei, então, a estudar. Eu comecei a conhecer. E aí a gente começa a ver realmente o que é mito e o que é verdade. E aí eu precisei entender quando entra um biosimilar, como que ele chega e por que ele vem para a gente. Eram perguntas, tipo aquele jogo que a gente faz de Scotland Yard, detetive, onde que matou, qual foi a arma, quem foi que matou. Né? Então, quando, como e por quê. E quando a gente olha quando, a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada patente de medicamentos. Então, quando um medicamento, seja ele sintético ou biológico, a gente vai falar disso, quando ele é fabricado, quando ele é aprovado, ele tem uma indústria por trás disso, que foi aquela indústria que descobriu, que produziu, que colocou no mercado. E essa indústria ela tem, então, um título de propriedade que é temporário. Quando esse título de propriedade ele acaba, isso a gente fala em geral aqui de uma lei de 20 anos, que a lei de medicamentos é chamada patentes de invenção,
isso se acaba, e aí outras empresas podem, então, fazer um medicamento usando aquela substância. Então, quando que ele vem? Ele só pode vir depois que a gente termina a patente daquele medicamento. E aí nós temos que entender o que é um medicamento biológico. São medicamentos obtidos a partir de fluidos orgânicos, de origem animal, ou seja, medicamentos originários de procedimentos biotecnológicos. Então, a gente fala de biotecnologia. Quando a gente fala de biológico, a gente não fala somente dos nossos biológicos que usamos aqui na doença inflamatória. Vacina é um medicamento, é um tratamento, na verdade. Tratamento não, né? Mas é um produto, né, biológico. Os hemoderivados também, os soros também. E aqui se encaixa o que a gente acaba usando, que são os anticorpos monoclonais. Então, a gente já tem aí uma gama de medicamentos biológicos que são produtos de biotecnologia. E aí, quando a gente vai comparar o que é um produto biológico, o que é um sintético, nós vamos olhar que existem diferenças. No caso de tamanho, quando a gente tem uma molécula sintética, que é uma molécula que não é de produção biotecnológica, ela é de produção puramente química laboratorial, a gente tem estruturas simples nos sintéticos, ao passo que os biológicos são extremamente complexos. Nós temos esse tamanho muito diferente, os sintéticos são moléculas pequenas, de baixo peso molecular, completamente distintos dos biológicos. Existe uma facilidade de caracterização dos sintéticos, que são bem definidos, já completamente difícil de caracterizar nos biológicos. O seu processo de produção é totalmente diferente. Aqui nós temos reações químicas orgânicas diretas, previsíveis, controladas, com métodos conhecidos e, portanto, podem ser produzidas cópias idênticas de um sintético. Num biológico, a gente tem moléculas de processo de produção complexo, que envolvem sistemas vivos. Por isso, a gente não tem como ter uma cópia idêntica. A relação à pureza e estabilidade do produto, também a gente tem posições distintas dos dois, e a imunogenicidade, como já foi dito aqui, ela é baixa ou até nula nos sintéticos e pode ser alta imunogenicidade nos medicamentos biológicos. Quando a gente entende isso, a gente vai então para a questão do biosimilar. O que é o biosimilar? Ele é um medicamento biológico que não é novo, né? Ele já é de uma molécula conhecida, de uma atividade biológica conhecida, registrado por comparabilidade. E aí, a partir do momento que eu entendo qual é a diferença de um sintético para um biológico, em termos de tamanho, estrutura, síntese, caracterização, estabilidade e imunogenicidade, tem que ficar claro que é completamente diferente um genérico de um biosimilar. O genérico ele vem depois da quebra de patente de um medicamento sintético. Um biosimilar vem depois da quebra de patente de um medicamento biológico. São estruturas distintas do sintético e do biológico, portanto, são estruturas distintas, um genérico de um biosimilar. Isso, quando a gente entende o que é biológico e o que é sintético, fica claro que biosimilar não é um genérico. E o desenvolvimento dessa molécula, ele se faz com a inversão da pirâmide do desenvolvimento do medicamento originador. Quando a gente tem um medicamento originador, a gente tem a caracterização analítica, os estudos não clínicos, eles são um funil ali na base dessa pirâmide. Porque o maior foco está na farmacologia clínica e principalmente nos estudos clínicos, que é o que vai mostrar ali, a gente vai ter qual é a dose da molécula que usa, questão de segurança, eficácia, se faz bem, se deu certo no paciente, tudo que vai ter aprovação daquela droga para aquela doença específica, naquela dose utilizada, que são os estudos que a gente conhece dos originadores. Quando eu já tenho essa droga conhecida, eu já tenho que essa droga ela já é eficaz, ela já é segura para aquela doença, eu preciso comparar uma molécula, eu preciso ter uma molécula biosimilar, onde a caracterização analítica vai ser muito mais importante. Eu vou ter que ter estudos de farmacocinética e farmacodinâmica que me garantam
que eu estou falando de estruturas similares e que, então, lá na ponta da pirâmide, eu vou diminuir a necessidade dos estudos clínicos, porque eles já foram mostrados pela molécula originadora. Com essa inversão da pirâmide, a gente acaba também trazendo um aporte financeiro de gastos, de custos, para ter o desenvolvimento dessas moléculas. Só que é muito importante a gente, no final disso tudo, trazer 3 características para um biosimilar. Ele precisa comprovar qualidade, eficácia e segurança. Se ele não comprovar esses 3 itens, esse biosimilar não vai ter aprovação pelos órgãos regulatórios. Então, quando a gente tem uma medicação que entra no nosso país, regulamentada pela Anvisa, que é a nossa agência que faz a regulamentação dos medicamentos, a gente sabe que aquela medicação passou por toda uma avaliação criteriosa e ela comprova qualidade, eficácia e segurança. O estudo que trouxe essa avaliação lá do primeiro biosimilar disponível, que foi do infliximab, é um estudo conhecido que é o NORSwitch. Esse estudo ele aconteceu pelo Ministério da Saúde da Noruega, onde os pacientes da reumatologia, da gastroenterologia e da dermatologia tiveram isso, o país todo, mudados. Esses pacientes eles foram trocados do biológico originador do infliximab para o biosimilar do infliximab. E essa troca, então, ela ocorreu nos pacientes que usavam o originador, os pacientes começaram a usar o medicamento biosimilar, depois de 1 ano foi feita a troca e os pacientes que estavam com o originador estavam, então, em uso do biosimilar. Foi seguido esses pacientes e a gente vê, nós não estamos falando de nada recente, a gente está falando de um estudo de dezembro de 2013 a dezembro de 2015, então um estudo que está indo aí já com 8 anos, né? E esses pacientes, então, foram aos poucos sendo trocados todos para o seu biosimilar. E não houve nenhum problema com essa troca, num país em que essa troca foi não médica, foi feita uma troca pelo Ministério da Saúde. E aí a gente vem a questão do porquê. Por que vir biosimilar, se a gente já tem a medicação aprovada? Esse é um slide que eu tirei, eu estava um pouco longe, estava torta. Foi uma das melhores palestras que eu já vi, se não a melhor, que fala de biosimilar. Essa palestra foi dada online, assim, né? Não estava presente. O Dr. Paul Cornes é um oncologista do Reino Unido, e ele traz de uma forma brilhante a explicação, e talvez resumindo um pouco, que até a doutora Marta iniciou aqui na nossa conversa de hoje. Nós temos uma população que vai envelhecer. Nós temos uma doença que começa, a gente tem uma maior incidência desse diagnóstico numa população mais jovem. Nós não temos cura ainda. E nós não paramos ainda a medicação que a gente começa o tratamento, aquela medicação que a gente leva o paciente à remissão. Então, se eu pego uma população jovem, que tem um diagnóstico de uma doença sem cura, que eu vou estabelecer o uso de um medicamento a longo prazo e que essa população está cada vez envelhecendo mais tarde, o custo disso tudo é gigantesco. Como que eu consigo sustentar o tratamento dessa população a longo prazo? E a gente vê nas palestras agora dos colegas Dr. Júlio e Dr. Marcelo a quantidade de novas tecnologias que estão chegando. Como que eu vou garantir não só a manutenção da terapia que já existe para o meu paciente, como também o acesso à inovação que ainda há por vir? Não adianta eu falar, e eu brigo muito por acesso, não adianta eu falar, mas o paciente tem direito, está no rol, está no PCDT, se não houver recurso financeiro para pagar por isso. Então, eu preciso ter acesso, mas eu preciso que o pagador tenha dinheiro para pagar, porque senão o acesso não existe. Então, por que o biológico vem? Ele vem com um único motivo, para não estourar essa bomba financeira de custos para se pagar por essas doenças, não só as nossas, mas as reumatológicas, dermatológicas, a oncologia, tantas outras doenças que precisam desse tipo de medicamento de alto custo e que ainda tem uma biotecnologia aí extremamente sendo explorada com tantas novidades para chegar. Se a gente olha para o setor de saúde do nosso país, a gente vê que a saúde no governo federal é o segundo gasto, perde para a Previdência.
Se a gente acopla as 3 esferas do governo, a gente cai para a terceira, pede para a Previdência e Educação. É um gasto muito grande do nosso PIB e um gasto que vem sendo com menor aporte a cada vez mais. A gente tem reduzido o nosso aporte na saúde. Então, a gente precisa, sim, pensar na sustentabilidade do nosso sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público. O mercado de biosimilares ele vem aumentando. Quando a gente olha para a faixa verde, que é a Europa, a gente vê que a Europa dispara na frente no mercado de biosimilares. Os Estados Unidos, eles começam um pouco depois, eles têm um mercado diferente, eles têm um mercado mais fechado, é totalmente diferente ali a regulação dessa parte econômica. E o resto do mundo, onde nós estamos incluídos, a gente começa também um pouquinho mais tarde, mas a gente já amplia. Isso aqui para em 2020. Se a gente for olhar esse cenário hoje, já está bem diferente. E vamos pegar, por exemplo, Reino Unido. O Reino Unido, por um ano, só aqui a gente avaliando 2017 e 2018, conseguiu economizar 324 milhões de libras com a troca de medicamentos originadores por biosimilares. Hoje eu peguei a cotação e a gente vê que uma libra dá R$ 6,54. Dá para fazer a conta de quanto que um país como o Reino Unido conseguiu economizar? Se isso for bem direcionado para a saúde, isso amplia acesso. Então, isso é o por quê? O mercado americano mais fechado começou a entrar mais tarde a questão dos biosimilares, mas quando entra, a gente pega aqui o último quarter de 2022, principalmente no azul escuro, a entrada do adalimumab biosimilar, a gente já vê um boom de crescimento e de economia também no mercado americano com a entrada dessas medicações. E aí chega meados aí de 2022, então, mais ou menos cerca de 2 anos atrás, o Ministério da Saúde implementa, então, uma portaria dizendo que nós teríamos o infliximab sendo obrigatório, né, na nossa prescrição dos pacientes do SUS. Isso causou um desconforto em uma grande parte dos prescritores que não aceitavam, não entendiam e acharam isso um pouco de afronta. Mas o fato é de que já era uma grande realidade lá fora. E aí ficou, a gente só vai ter biosimilar, será? Não. A gente mantém, além do biosimilar, um contrato de 50%, mas isso na prática não funciona muito assim. Nós temos as chamadas PDPs. Se não são todos que estão acostumados com esse termo, a PDP é uma transferência de tecnologia. Quando a empresa do originador, então, traz para cá, ela traz numa parceria que se tem entre instituições públicas e privadas, no caso aqui, a parceria da PDP, do infliximab, do Remicade, vem com a Fiocruz e a Biomanguinhos, e eles transferem durante um período, aí, cerca de 10 anos, essa transferência, para a gente poder produzir o mesmo infliximab originador, ou seja, o Remicade, aqui no Parque Tecnológico Brasileiro. Existem algumas vantagens da PDP. A longo prazo, a vantagem é a gente ampliar a nossa capacidade biotecnológica do país. Tanto a capacidade estrutural, como a capacidade também de pessoas, para cada vez a gente tentar depender menos dos outros. Mas nem sempre a PDP ela significa menor custo, porque essa transferência ela custa. Então, a gente vai olhar uma redução de custo dos medicamentos que tem PDP depois que termina toda a transferência de tecnologia, muitas vezes 10 anos depois. Mas, para um futuro, para um legado do nosso parque tecnológico, as PDPs são, sim, importantes. E a gente não ficou, então, somente com os biosimilares no Ministério da Saúde, nós temos outras medicações. E depois, quase que simultâneo, veio também a portaria a respeito do adalimumab. A portaria do adalimumab ela veio diferente, ela dividiu em 3 partes o Brasil, alguns estados mantendo o originador, que é o Humira, e uma parte com um biosimilar, que é o Irimose, e outra parte com outro biosimilar, que é o Idácio. E a gente já tem outros biosimilares de adalimumab no Brasil. Começou a ter, então, Angevita, Radilima, e começou a pipocar adalimumab. E aí a gente pergunta, poxa, mas adalimumab já não é barato? Com a entrada do biosimilar do adalimumab na primeira licitação do governo, uma seringuinha do adalimumab, que era 600 e pouco, caiu para R$ 180. Então, a gente não está falando de uma droga que já é barata. Será que a gente precisa de tudo isso? E aí tem um estudo que traz, esse estudo é do Angevita, um dos biosimilares, que olha para o mercado
privado. E a gente vê que só no mercado privado, se a gente faz a troca para o biosimilar, a gente tem uma economia de 281 milhões de reais. Então, mesmo uma droga que não é assim a das mais caras que nós temos, e a gente sabe disso, a gente consegue ter uma economia gigante quando existe esse switch, essa troca. E só vem a Adalimumab, começou a pipocar a Adalimumab, as pessoas já não sabiam mais o nome da marca, o nome da empresa, não conheciam a empresa, começou a ter uma enxurrada disso. Aí a gente para por aqui, o Infliximab vem um monte de ADA? Não. A gente tem recente agora, então, dia 1º de novembro de 23, a aprovação do FDA do primeiro biosimilar de Ustekinumab, que é do Stellar. A gente sabe que é a droga que a gente tem hoje mais cara para o tratamento dos nossos pacientes. Não estou contando aqui a entrada das IL-23 ainda. E, recente, agora esse ano, a EMA, que é a agência europeia, aprova o seu primeiro Ustekinumab também na Europa. Já não são só os dois, já tem outros aprovados pelo FDA e pela EMA, e nós teremos, aí dentro de um prazo de 1 ano, 4 biosimilares já de Ustekinumab para serem aprovados no Brasil. Então, essa realidade não adianta lutar contra, eu sugiro que realmente a gente estude e a gente saiba como adaptar essa realidade para os nossos pacientes de uma forma saudável. Porque, como a doutora Marta colocou, os guidelines do ECO, né, a gente cita o ECO, a gente tem a Europa, aí, a parte científica da Europa sendo um orientador, um norte para as nossas decisões, e a Europa funciona muito bem com isso já há bastante tempo. Tanto que a agência regulatória deles, em setembro do ano passado, publica um documento dizendo que não só eles são super favoráveis, e são mesmo, alguns de nós vamos para preceptorias fora e não existe nome de marca quando a gente está em algum serviço europeu, os nomes são das moléculas, e eles publicam, então, aprovando que todo biosimilar aprovado pela EMA, não só ele comprova qualidade, eficácia e segurança, mas como ele também seria intercambiável. Nós vamos falar o que é isso, quando a gente vê quais são os conceitos importantes para a gente ter, então, em mente. Extrapolação. O que seria a extrapolação? É quando um biosimilar ele é desenvolvido e ele usa uma doença que para o originador já era comprovado a sua eficácia, e aí a gente, tendo caracterizado que ele é um biosimilar, a gente extrapola para todas as outras doenças de que aquele originador também era aprovado. Então, vamos lá, eu tenho uma molécula, por exemplo, Infliximab, é aprovado para doença de Crohn, retocolite, psoríase, artrite reumatoide. Aí eu faço um biosimilar e faço um estudo comprovando todos aqueles passos para caracterizar como sendo um biosimilar e faço um estudo em psoríase. Logo, se ele comprova ser um biosimilar com todas as características, eu fiz um estudo na psoríase, mas o originador dele é indicado também para Crohn, retocolite e artrite reumatoide, logo, ele não é só o biosimilar aprovado para a psoríase, mas também para as outras indicações. Então, isso é a gente extrapolar. E a intercambialidade? A intercambialidade seria a condição onde eu posso trocar, mudar, seja de um originador para um biosimilar, de um biosimilar para um originador ou de um biosimilar para outro biosimilar. Aqui existem questões regulatórias ainda não definidas. Está acontecendo um movimento da Anvisa para atualizar aquela RDC, aquela normativa de 2010, para a gente já está muito atrasado isso. Mas a própria Anvisa se posicionou num evento que teve em Brasília agora em dezembro, se achando imatura para colocar a questão de intercambialidade. A Europa trabalha isso de uma forma muito boa porque eles têm uma regulamentação boa e uma estrutura que faz com que, uma vez que o paciente troque, essa troca se mantenha por um tempo prolongado, que o switch não vire swing, que a gente não fique toda hora num troca-troca. Isso acaba se perdendo confiança, perdendo em questão de imunogenicidade. Então, seria ideal a gente tem segurança na troca? Temos, mas que essa troca seja feita de uma forma segura. E a imunogenicidade, como a gente falou, essa habilidade, então, de ativar uma resposta, uma reação imune, e todo biológico, seja ele originador ou biosimilar, precisa ter um estudo de imunogenicidade. Então, a gente sabe hoje que a gente não aumenta a imunogenicidade pelo uso do biosimilar.
E o que eu falei, o que é importante de um rastreio na questão de intercambiabilidade? É a gente ter a questão da nossa farmacovigilância. Se eu tenho um evento adverso, eu vou atribuir a que medicamento? Né? Como que eu vou acompanhar esse paciente? Só que a farmacovigilância, primeiro que nós médicos fazemos pouco, nós relatamos poucos eventos adversos, relatamos de forma ideal, e ela deve ser muito feita pela assistência farmacêutica. Por isso que, às vezes, aqui eu coloquei um exemplo ruim e um exemplo bom. Um exemplo ruim, essa retirada de medicação está escrito que o infliximab seria um biosimilar, tá? Isso aqui foi de um colega que mandou para mim, mas o paciente mandou uma foto para esse colega, que é o médico prescritor, da caixinha do originador. Então, isso não é ideal. Não é ideal a gente misturar drogas, a gente fazer troca-troca sem nenhum controle, nem a gente não ter uma forma de fazer o controle ideal, como aqui, por exemplo, onde o meu paciente vem e eu tenho certinho qual foi o tipo de adalimumab que ele usou, qual foi o lote, qual o prazo de validade. Então, em uma necessidade de um relato de evento adverso, eu tenho uma farmacovigilância bem estabelecida. Isso tudo para a gente diminuir o nosso chamado efeito nocebo, que é essa cara feia que a gente faz quando olha para algo que a gente não conhece e fala, não, eu não gosto disso, não, isso aqui não funciona, ou fala para o paciente, olha, você vai ter que usar, né, porque é o que estão pagando, não sei. Isso muda muito a forma como o paciente responde à troca. Muitas vezes essa troca ela é necessária para ter uma sustentabilidade. E, por fim, a gente não tem só esses conceitos para ter bem estabelecidos, mas a gente já começa a receber novos conceitos, como, por exemplo, o conceito do que seria um biológico aprimorado, lá fora chamado de biobetter. Algumas vezes a gente pode ter uma versão modificada de um biológico já conhecido, e essa versão ela vai incrementar o tratamento do nosso paciente, podendo trazer, então, potenciais para resultados clínicos ou farmacológicos. E nós vimos isso agora com a implementação do infliximab subcutâneo. Foi falado aqui do uso de comboterapia ser mais indicado, a gente tem um estudo sônico muito bem estabelecido com o uso do infliximab, mas, por exemplo, nesse caso do infliximab subcutâneo, a gente tem estudos mostrando, os estudos que mostram uma comparação de eficácia e segurança com o endovenoso, mas a gente tem estudos de mundo real posteriores mostrando que o subcutâneo ele mantém um nível terapêutico da droga mais estável e acima do nível terapêutico, e que a manutenção do nível sérico do infliximab independe de estar ou não com o uso de imunossupressor associado. Então, a gente já vê uma possibilidade de usar o infliximab em monoterapia com menos imunogenicidade e com uma segurança muito maior. Portanto, o biosimilar hoje eu não vejo somente como uma forma de sustentabilidade para o sistema de saúde, público ou privado, mas também como uma forma da gente trazer um parque biotecnológico melhor, como a gente trazer inovação para o nosso sistema de saúde. Obrigada.